야, 다 들이. 아니. 네, 개발하자. Hoje, 네, 저 도시 때. 야, 다 가서 야, 매몽고 유주카 몽고 지네. 다 가서 좀세. nesse lugar especial do Diamante Bájara, 자야지기. 그거들이 shum벌래. muitas pessoas de vários países estão se encontram aqui 동네 참모성이야 민두진. e 남야 총신 매번. cada um de vocês vieram aqui para escutar os ensinamentos e cada um dos seres não querem o sofrimento e não são completamente satisfeitos com a felicidade que eles têm. E todos os seres sencientes são iguais em não quererem nenhum tipo de sofrimento. E isso abarca todos os seres sencientes, até os menores insetos. E todos os seres, incluindo esses insetos, não querem sofrimento, só querem a felicidade. E nós, como seres humanos, não devemos nos acontentar de não só não querer os sofrimentos, mas nós devemos aspirar para encontrar os meios para obter o sofrimento duradouro. Em como nós podemos eliminar os sofrimentos e alcançar a felicidade. É claro que todos nós pensamos sobre isso, mas não importa o quanto desejamos a felicidade e pensando sobre isso, mas as pessoas não são capazes de pensar de uma maneira abrangente. Eles só pensam na felicidade temporária. Mesmo que todos os seres sencientes, os 7 bilhões de seres existentes nesse mundo, não querem o sofrimento e só querem a felicidade, mas nós não sabemos como encontrá-la e, buscando a felicidade, nós atraímos mais sofrimentos para nós. E nós, é como se estivéssemos satisfeitos de algum tipo de gratificação. Mas essa visão limitada que temos é devido ao nosso contentamento de a felicidade temporária. E mesmo que todos os seres sencientes não querem, que somos todos os seres sencientes, somos todos iguais, não querer sofrimento, mas querer a felicidade, até mesmo os animais também somos como nós, seres humanos. Mas a diferença entre nós, os seres e os animais, é que nós, seres humanos, nós temos esse maravilhoso cérebro, mas, infelizmente, nós não usamos esse cérebro de maneira correta e não procuramos os meios para eliminar os sofrimentos. E usamos esse cérebro para criar mais sofrimentos. E nesse mundo, nós podemos ver, historicamente, que os seres humanos usaram esse maravilhoso cérebro, produzindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Mundial e assim por diante. Então, como nós, até agora, usamos esse nosso cérebro. E nós, isso ocorre porque nós não temos uma visão abrangente e nós temos essa visão limitada. Infelizmente, nós usamos esse cérebro maravilhoso
não só para nossa destruição, mas destruição, mas a destruição de muitos outros. E agora, o que nós devemos fazer é, porque todos os seres sencientes não querem o sofrimento e querem a felicidade, nós devemos nos engajar em ações que produzem a felicidade e não os sofrimentos. Então, nós temos esse cérebro grandioso e nós devemos usar ele de maneira correta. E nós, se olharmos de uma maneira abrangente para o nosso mundo, nós veremos que muitos seres estão cansados dessas guerras, desses sofrimentos provocados pelo cérebro humano. E nós devemos fazer o mais que podemos para evitar as guerras, as coisas que produzem sofrimento nos seres. E nós devemos lembrar que todos os seres humanos, seres sencientes, somos iguais, não querer o sofrimento e querer a felicidade. E por isso, se poucas pessoas não toleram essa visão limitada, nós devemos aumentar esse grupo de pessoas. E nós devemos praticar, e todas as nossas ações devem ser objetivadas à felicidade, não ao sofrimento. E por isso, nós, como seres humanos, devemos usar esse cérebro, que é a nossa diferença entre nós e os animais, para gerar, provocar, desenvolver as coisas que levam à felicidade de todos os seres e diminuir, eliminar todos os sofrimentos. Então, todas as nossas práticas devem ser objetivadas a isso. E não só objetivada à felicidade nossa, mas de todos os seres e eliminar não só os nossos sofrimentos, mas eliminar o sofrimento de todos os seres. Mas, em vez daquilo que nós vemos, é o oposto daquilo que nós devemos ser objetivados. Nesse mundo atual que nós vemos, as pessoas olham para alcançar o próprio, egoisticamente, para si próprio, para a felicidade de si próprio. Isso é uma visão muito limitada. E não devemos pensar somente na vitória para nós mesmos e a derrota para os outros. Isso não é a maneira correta de pensar. Não é a atitude correta. Não é a atitude correta. Nós devemos imbuir na nossa mente que todos nós, seres sencientes, somos iguais e não querer o sofrimento e querer a felicidade. E, por isso, nós não devemos querer a vitória somente para nós e a derrota para os outros. E com essa visão, seja do ponto de vista budista, seja do ponto de vista não budista, todos pensam iguais. Seja que os seres não querem a felicidade, não querem o sofrimento e querem a felicidade. Seja que a pessoa... E isso o desejo de não querer o sofrimento e querer a felicidade abarca todas as religiões, não só os budistas, não só os não budistas. Isso abarca todos os seres, não importa a crença religiosa que eles tenham. Se nós
Mas se nós deixamos a nossa mente ser levada pela raiva, o que nós encontraremos é realmente o oposto, é procurar embatermos nos sofrimentos, é usar a nossa mente. Se nós deixamos a nossa mente ser levada pela raiva, aquilo que nós vamos procurar para nós mesmos, pensando que usando a raiva com o objetivo de conquistar, alcançar a felicidade, aquilo que nós procuramos, traremos para nós mesmos, em vez da felicidade, será o sofrimento. E não só o sofrimento para nós mesmos, mas os sofrimentos também para as outras pessoas. Então, nós devemos pensar que não importa qual religião que nós pertençamos, todos nós somos iguais, não querer sofrimento e querer a felicidade. E nós devemos usar a compaixão e o amor afável que nós temos imbuído no nosso coração para provocar o sofrimento, provocar, desenvolver, fazer ações para promover a felicidade e não o sofrimento. E nós devemos, e se nós pensarmos dessa maneira e usarmos nossas práticas, nossos ensinamentos que viemos aqui aprender, para desenvolver a nossa compaixão e nosso amor afável para com os outros seres, isso vai ser uma coisa muito boa, uma atitude muito boa. Mas, infelizmente, o sistema educacional hoje em dia está objetivado principalmente ao desenvolvimento materialista e não o desenvolvimento da ética secular. Então, nós devemos mudar esse sistema educacional. Todos nós seres sencientes, nós nascemos da mesma maneira, nós somos nutridos da mesma maneira pelo amor da nossa mãe, pelo amor afável da nossa mãe. Então, nós temos imbuído em nós, desde o nosso nascimento, esse amor afável, e nós devemos desenvolver, cultivar esse amor afável que é inato em nós, desde que nós nascemos, em vez de... Quando eu vejo as pessoas matando uns aos outros, isso é uma coisa muito triste. Então, nós devemos pensar que nós nascemos da mesma maneira, de uma mãe, e nós fomos nutridos pelo leite materno. E esse amor afável da nossa mãe deixou em nós um rastro de como nós cultivarmos esse amor afável inato. E nós devemos desenvolver esse amor afável inato, que nós nascemos com ele, e que nossa mãe nos mostrou, e cultivar e desenvolver e mostrar isso, e usar isso para com as outras pessoas. Mas, infelizmente, em vez de nós cultivarmos esse amor afável que nós herdamos da nossa mãe, por causa do sistema educacional, nós esquecemos esse lado, esse lado se torna dormente, e nós desenvolvemos a parte materialista e pensamos somente em nós mesmos. Nós queremos trabalhar para um mundo pacífico. Em primeiro lugar, nós devemos desenvolver esse amor afável herdado da nossa mãe e através disso, desenvolver a nossa paz mental. Só dessa maneira que poderemos alcançar a paz externa.
E se nós cultivarmos esse amor afável, compassivo dentro de nós, nós seremos em bons termos, não só com nossos familiares, mas com todos aqueles em torno a nós. Até agora, tudo que nós fizemos foi errado, porque nós, em vez de desenvolver esse amor afável, nós cultivamos as outras emoções negativas e o resultado é o mundo que nós temos agora. O que nós devemos fazer, em vez, é mostrar e desenvolver e mostrar como cultivar esse amor afável para as outras pessoas. Então, nós devemos fazer o que mais podemos para desenvolver esse amor afável, compassivo, para com todos os seres sencientes, para podermos cultivar um mundo pacífico entre os 7 bilhões de pessoas. Hoje nós vamos fazer a cerimônia da Bodhisattva. Falando de todas as religiões, a mensagem que todas as religiões compartilham é essa de desenvolver um bom coração, desenvolver um amor afável, desenvolver a compaixão para com todos os seres sencientes, não importa, todos os seres humanos, não importa qual religião que você pertença, todas elas, essa é a mensagem essencial que todas elas trazem. Se nós desenvolvermos uma sociedade compartilhada, imbuída de amor afável e compaixão, dessa maneira nós teremos um mundo pacífico. Nós devemos olhar como o mundo como um todo, como uma família. Em vez de vocês manterem sua mente que nós devemos olhar o mundo como um todo, como uma única família, não eu e não essa divisão de eu e os outros. Eu sou melhor, o outro é melhor e assim por diante. Mas, em vez disso, nós devemos ver que nós somos uma única família. Com do ponto de vista que nós somos todos iguais, com as necessidades básicas, não querer o sofrimento, mas querer a felicidade. Mas se nós, em vez de olharmos o mundo como uma única família e dividirmos eu e os outros, a minha família e a família dele, a minha sociedade, o meu país e os outros, nós criaremos mais desarmonia. Por exemplo, eu nasci no Tibete, na região de Amdo, mas eu sou tibetano. Mas nós não devemos olhar dessa maneira. Eu sou desse país, com essa divisão. Nós devemos olhar todos como seres humanos, iguais como seres humanos. Eu e o outro, isso não é a maneira correta, porque essa maneira de ver divisiva entre eu e o outro nos leva muito mais do distanciamento e não à união. A mente que é imbuída de
desejo, 아다 가서 보기 쉬야기 추인 되봐 사 데즈타네 다 간다 간소 o, 지규체니 o texto que nós estudamos ontem em Louvação ao Dharma Dhatu ensina a vaziedade, e todos nós seres humanos, isso nos mostra que todos os nossos seres humanos somos iguais. Toda a nossa mente dos seres é vazia de existência inerente. Então, e isso é igual para todos os seres sencientes. E ter uma mente imbuída de desejo, apego e ódio não é conducivo. Então, olhando para esse mundo como uma sociedade compartilhada, olhando para o mundo com amor, afável e compaixão e com o senso de uma única família, isso fará com que a nossa mente se torne uma mente pacífica. Sobre o texto que nós estudamos ontem, esse texto que nós usamos ontem em louvação ao Dharma Dhatu pode ser usado para nós combatermos essas emoções negativas do apego, desejo e ao ódio, e essa divisão, porque o desejo e o ódio faz com que nós dividimos eu e os outros, mas isso não é a realidade. O que acontece é quando nós estamos com raiva, apego a alguém, a uma outra pessoa, ou temos ódio de uma outra pessoa, aquilo que acontece na nossa mente é que parece que a outra pessoa é uma pessoa externa, que ela existe por ela mesma, parece que ela é um único pedaço. Então, por exemplo, no caso da raiva, nós odiamos aquela pessoa, pensamos que ela é um todo com aquilo que nos fez ficar com raiva. E isso não é uma coisa correta. Mas por causa da nossa maneira de viver, nós tendemos a ver a pessoa como objeto da nossa raiva. Mesmo do ponto de vista da religião telística, se eles acreditam em um Deus criador e eles pensam que todos os seres são criaturas de Deus, então também não tem razão, não tem motivo para que ele tenha raiva dos seus irmãos, porque eles são filhos de um único Criador. Então, quanto mais compassivo você seja com a outra pessoa, você será uma pessoa muito mais feliz. E os outros também ao seu redor serão mais felizes. Então, todas as emoções negativas, se nós deixamos nossa mente ser imbuída das emoções negativas de ódio, desejo, então isso é uma coisa muito ruim para a nossa mente, porque isso faz com que nós nos distanciamos das outras pessoas, faz com que nós criemos divisões com as outras pessoas, eu e os outros, eu e o outro. Todas essas emoções negativas fazem com que
todas as emoções negativas faz com que nós perturbamos a nossa paz mental, criamos divisões, nos distanciamos dos outros. E nós devemos pensar que nós devemos ficar chateado com esse tipo de mente que nós temos. Falar, agora chega, basta dessa mente negativa, dessas emoções negativas que eu tenho. Agora chegou a hora que eu deva reverter essa situação da minha mente. Nós não devemos acontentar de uma mente imbuída de emoções negativas. Porque se nós queremos a paz mundial, essa paz mental só acontecerá através da nossa paz mental. Se nós queremos uma paz mundial, essa paz mundial só acontecerá através da minha própria paz mental, ou da paz mental de cada ser senciente. Então, ontem eu expliquei mais ou menos o texto de ontem. A coisa mais importante que você tem que manter em mente é que nós, como seres humanos, por exemplo, nós como seres humanos, se você está em uma ilha deserta e sozinho, aí de repente aparece uma pessoa, você fala, eu não estou sozinho, tem um outro ser humano aqui também. Então, você confia naquela pessoa, porque você está sozinho. Até mesmo os animais são assim. Então, se nós desenvolvermos essa sensação de um mundo compartilhado, uma única família humana, isso será muito mais benéfico para cada um de nós. Isso nós, como ser humano, devemos pensar dessa maneira, como a família, a humanidade compartilhada, uma única família humana. Sobre o texto que estudamos ontem, Louvação das Madatu, e sobre os ensinamentos do Buda, todos os ensinamentos do Buda, eles nos ensinam como o apego a essas emoções negativas surge em nossa mente. Eu gostaria de ministrar hoje para você a Bodhicitta do Yoga Kitudabhaga, Sava Yoga. A maioria de vocês que estão aqui são budistas. E nós rezamos, possa eu alcançar o estado búdico para beneficiar todos os seres sencientes. Buda em tibetano significa San. San significa que quando um ser eliminou todos os tipos de contaminações mentais. Então, quando você elimina todas as contaminações mentais, aquilo que você alcança aquilo que acontece, você alcançou o estado búdico. Então, aquilo que você tem que fazer para isso, aquilo que você tem que fazer é reduzir as emoções negativas imbuídas na mente de cada um e incrementar todas as qualidades. E não cultivar uma mente limitada, pensando somente em você,
ou no seu cercante, nas pessoas que te circundam, mas aquilo que você tem que fazer é expandir a sua mente e pensar em todos os seres sencientes, que todos os seres sencientes querem a felicidade. Com esta prática, você será capaz de ver todas as coisas. E quanto mais você pensa, em uma quantidade maior de seres sencientes, mais o seu conhecimento, a sua sabedoria expande. Mas, com uma mente limitada, você não será capaz de ver o mundo e os seres sencientes de um prospecto amplo. Então, o conhecimento de todas as coisas que existem no mundo vem através do cultivar de expandir a nossa mente. Mas se nós continuarmos com essa mente limitada, nós nunca alcançaremos esse objetivo de uma mente ampla, de uma mente vasta, e não conseguiremos eliminar as nossas negatividades e cultivarmos a compaixão. E nós não seremos capazes de cultivar as qualidades que é imbuída em nós. E não conseguiremos eliminar as nossas contaminações mentais. E se não fizermos isso, quando nós encontraremos o estado búdico? Então, para isso, nós devemos eliminar a nossa motivação egoísta. E se nós eliminarmos as nossas motivações egoístas, as nossas qualidades automaticamente brilharão, aumentarão. Então, san significa ter eliminado todas as nossas contaminações mentais, inclusive as nossas motivações egoístas. E não só isso, mas também nós eliminaremos todas as impressões mentais deixadas no nosso contínuo mental. E uma vez que nós eliminamos tudo isso, então, automaticamente, a sabedoria transcendente brilha em nós. Então, sangue significa aquele que foi capaz de eliminar todas as contaminações mentais, todas as aflições mentais e adquiriu a sabedoria, o conhecimento de todos os fenômenos. E todos nós, inclusive eu mesmo, devemos eliminar as nossas motivações egoístas e pensar mais no benefício de todos os seres sencientes. E com esse conhecimento, com essa compreensão, nós faremos agora a bodhisattva do yoga que tudo abarca. Em todos os seres sencientes, infinitos como o espaço. Inclusive, os seres que têm a capacidade de comunicar, têm todos esses conhecimentos e têm a capacidade de comunicar com todos os seres sencientes. E nós vamos pensar que nós, com essa motivação, nós não determinamos não prejudicar nenhum ser senciente.
告诉我长寿是不是的？吃的少，哪个太对了，是不是他的？哎，拉面早上个搞完了，Vamos pensar que até o Buda Bhagavan é uma pessoa que ele também cultivou a bodhicitta. E ele cultivou a bodhicitta com o objetivo de levar todos os seres sencientes à onisciência, ao estado búdico, ao estado onisciente. E assim também, nós também pensaremos dessa maneira, de levar todos os seres sencientes, inclusive os insetos minúsculos, todos os seres sencientes, que querem a felicidade, tenham essa determinação, cultivem essa determinação no seu contínuo mental agora, que você não vai prejudicar nenhum desses seres e vai fazer todo o possível para levar todos esses seres ao estado iluminado. Quando nós temos apego, ódio para com outro ser, nós pensamos que eles têm uma existência sólida. Nós pensamos esse ser com um todo como o objeto da nossa raiva. Mas esse ser não tem nenhuma objetividade, não tem nada, não é um objeto, não é uma coisa sólida. Tudo que acontece no mundo existe devido à causa e condição. Até mesmo os protetores ou os demônios, todos esses seres surgem devido a causas e condições. Todos os fenômenos, manifesto existente nesse grande universo, depende de causa e condições. Eles são rotulados. Eles não têm uma existência própria, são vazios de existência inerente, são imbuídos da vaziedade. Todos nós, eu mesmo e os outros seres, somos originados interdependentemente. Nós não temos nenhuma existência essencial. Nós não temos nenhuma existência inerente. Tudo que existe é designado dependentemente. É originado interdependentemente. Nem mesmo o demônio existe. É tudo rotulado. Todos os fenômenos meramente designados, rotulados. E eles não têm uma existência intrínseca, inerente, independente. Você pensa nessas linhas, que todas as coisas são designadas, são interdependentes. Eles não têm uma existência inerente por si própria. E todos os seres sencientes, infinitos como o espaço, todos os fenômenos são originados interdependentemente. E aqui viu o último, eles são designados, são rotulados. Essas são as maneiras de existir dos fenômenos, de tudo aquilo que existe dentro desse universo imenso, de todas as galáxias. Quando você vê que todas as coisas não têm nenhuma existência objetiva,
você vê que todas as coisas têm uma existência, têm uma existência objetiva. Eles são meramente designados. Essa é a vaziedade. E pense na Bodhicitta, essa é a parte primeira, é a vaziedade. E pensa que a Bodhicitta se transforma um disco de lua no nosso coração. E pensando, a Bodhicitta se torna um disco de lua no seu coração. E pensando que todos os fenômenos, inclusive Buda, ele mesmo, e todos os seres são vazios de existência ignorante. Então, visualiza que essa vaziedade se transforma um Vajra branco a 5 raios que se levanta, se apoia no disco de lua no seu coração. Quando você pensa nessa união da Bodhicitta e vaziedade, quando eu espero, o Dalai Lama disse, quando ele pensa na união dessa Bodhicitta e a vaziedade, lágrimas saem dos seus olhos. E que nós devemos também sentir o mesmo, e que nós, essa união da Bodhicitta da vaziedade, com a união da Bodhicitta da vaziedade, nós levaremos todos os seres sencientes à iluminação. Esses dois princípios. Me traz paz mental, por meio da qual eu sinto uma saúde física. Então, para termos uma saúde física, não tem menor método do que essa união desses dois princípios. Por exemplo, no meu caso, eu tenho quase 88 anos de idade, mas porque eu medito sempre, cotidianamente, sobre a união da Bodhicitta e da vaziedade, eu me sinto fisicamente muito saudável. Então, para o melhor método para uma vida longa é meditar ter uma vida longa para beneficiar os seres, é meditar sobre a união inseparável, ou melhor, na inseparabilidade da Bodhicitta e vaziedade. Então, imagine que a Bodhicitta é um disco de lua clara no seu coração e a vaziedade é um Vajra 5 raios que se apoia sobre a lua no seu coração, e você determine agora que eu nunca abandonarei essa união dessas dois princípios até quando alcançar a iluminação. E repetir, Om Sava Yoga Sita Upatayami, Om Sava Yoga Sita Upatayami, Om Sava Yoga Sita Upatayami. Om Surahata Samaya Taho Siddhi Benza Yata Shukan. Com esse mantra, você que tem um Samaya completamente puro deve receber o Vajra da beatitude, o estado búdico. Agora medite que a Bodhicitta do Yoga que tudo abarca se tornou firme em sua mente, em seu contínuo mental. Desta forma, o mestre, o Dalai Lama, consolidou a Bodhicitta Sarva Yoga, ou a Bodhicitta do Yoga que tudo abarca, fez com que ela estabeleceu no seu coração. Então, medite sempre na inseparabilidade desses dois princípios.
Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja boa ou não, medite sobre essa inseparabilidade da bodhisattva e da vasidade no seu coração. Eu quero fazer o voto do Bodhisattva. Eu acho que não precisa mais de muitas outras coisas, porque eu ministrei essa Sarva Yoga. Então, eu vou ministrar agora para vocês vou ministrar agora a cerimônia dos votos dos Bodhisattvas a vocês. Eu acho que não precisa uma cerimônia separada, porque vocês confiam em mim e vocês acabaram de receber essa grandiosa bodhisattva. Então, meditar sobre esses dois princípios da união, a inseparabilidade da bodhisattva e da vasidade é crucial. Os resultados dessa meditação não verá imediatamente, mas se você continuadamente medita sempre na união dessa inseparabilidade, desses dois princípios, você verá devagar a sua mente se transformar. Você verá os resultados dessa meditação. Além disso, não só cultivar esses dois princípios, mas também você deve estudar. E eu falo por minha experiência própria, porque através dos meus estudos, através do meditar nesses dois princípios, por muito tempo, eu vi transformações ocorrer dentro do meu contínuo mental. Então, se vocês fizerem o mesmo, eu tenho certeza que vocês verão transformações no seu contínuo mental. Então, agora eu vou ministrar a cerimônia do Bodhisattva, do Bodhisattva, e vocês confiam em mim. Eu posso dizer 100% que se você meditar nessas dois princípios e nessa própria sua vida, você pode entrar nos caminhos da acumulação. Eu posso garantir isso a você. Eu falo por isso, eu garanto para vocês em base à minha própria experiência de ter cultivado esses dois princípios que eu talvez creio que em essa vida eu posso entrar nos caminhos, nos 5 caminhos. Desde o momento que eu me levanto, eu medito sobre esses dois princípios, principalmente a bodhisattva em união com a vasidade.
Então, a bodhisattva é, como eu já disse antes, mantenha tudo isso que eu disse na mente, na sua mente, pratique a bodhisattva e a visão da vasidade. Então, com isso,